Olá, pessoal. Pessoal, vamos então fazer algumas análises aqui utilizando as nossas Global Tables, tá? O que basicamente é uma Global Table? É uma tabela que você pode colocar várias informações, tá? De uso global, então você pode colocar, por exemplo, informações sobre tempo de setup, tempo de processamento, entre outras questões, em que você, em vez de você fazer as configurações diretamente num objeto, né, objeto a objeto, você pode fazer toda a concentração dessas informações dentro de uma ou mais chamadas de tabelas globais. Tá legal? Bem, primeira coisa, eu quero que vocês montem esta configuração aqui só para nós testarmos algumas coisas. Que basicamente eu vou fazer aqui para mostrar para vocês como é que funciona um pouco dessa tabela global ou global table. Bem, a gente vai criar então três tipos de itens diferentes, né, como a gente vinha vindo fazendo nas aulas anteriores, né? Cada um dos itens, é claro, ele vai ser separado por tipo de item, então até identifiquei aqui nas filas de forma a identificar qual o tipo de item. A gente vai ter que configurar no output aqui dessa nossa máquina, né? A gente já fez isso anteriormente. E nessa criação aqui, então, nós vamos ter um Arrival Schedule, que ele vai ser responsável por criar de uma vez só esses três tipos de itens diferentes, né? E aí ele passar pelo processamento dessa máquina aqui, ok? Mas aí nós vamos ter algumas configurações um pouco diferentes, mas primeiro nós vamos fazer analisar esses parâmetros, né? Fazer essas configurações como nós tínhamos feito nas aulas anteriores. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, vou dar dois cliques aqui na entrada, né? Eu vou fazer a modificação de como funciona o meu source, tá? Eu vou colocar aqui então um Arrival Schedule e editar essa tabela, certo? Inclusive a Global Table, se vocês quiserem, vocês podem utilizar até para fazer essa configuração aqui, mas não vai ser o nosso caso, tá legal? Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer ele vai chegar então apenas no tempo zero, né, a identificação zero aqui, ele vai ter uma chegada com, vamos supor, 30 unidades, ok? Bem, fechamos aqui, então o que vai acontecer? A hora que nós rodarmos o modelo, reset run, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui 30 unidades nessa nossa fila, né? Vamos avaliar se isso daqui tem toda a configuração. Vou colocar aqui para mostrar nomes e estatísticas, né? Então nós temos aqui 29 unidades, mais uma unidade que está sendo processada nessa máquina aqui, né, chamada MAC. Então nós temos 30 unidades, está funcionando perfeito. Outra coisa que a gente tinha que fazer era o quê? Bem, eu quero trabalhar com três tipos de itens diferentes. Uma das possibilidades é trabalhando com os triggers, tá? Então olha só, vou colocar aqui o evento, que na criação eu vou fazer com que ele crie três tipos de itens diferentes, tá? Vou colocar set label and color, certo? A criação, então, o label ele vai ser do tipo, né? Então, o objeto que eu estou avaliando é o item, o flow item, né? Ele vai ser criado de acordo com essa distribuição aqui em três variações, ok? Bem, então o que vai acontecer? Se eu mandar fazer de acordo com esse gatilho aqui, vou dar um run, perceba que nós temos três tipos de itens diferentes aqui, né? Ele vai ter um tempo de processamento, esse tempo de processamento ele é de 10 segundos padrão, vou clicar aqui na máquina, perceba que ele tem 0 segundos setup e 10 segundos de processamento, né? Indiferente do tipo de item, né? Ele não verifica que tipo de item que é para fazer esta análise e ele está enviando para a primeira porta disponível. Tá? Então nós fizemos a configuração da criação dos itens, né, por tipo de item, pela cor, né, respectiva a esse tipo. Tá? E aí nós temos então que criamos 30 itens, né, num total que é apenas uma chegada com 30 itens. E agora nós vamos fazer a configuração novamente, como nós vimos fazendo nas outras aulas, que na saída, vou dar dois cliques aqui então na máquina, no output, né? O que eu quero fazer? Não quero que ele vá para a primeira porta disponível. Na realidade, eu quero fazer porta de acordo com o caso. Bem, o valor ele vai avaliar o meu item, a minha classe item, especificamente o tipo, né? Então, esse type aqui, ele estava aqui na questão da criação. Lembram que nós tínhamos o item, né? E ele seria identificado por type. Então, ele consegue verificar dentro dessa classe aqui de item, verificar dentro da subclasse type. Então nós temos, por um exemplo, que criar
o padrão ele vai para a porta 1, mas caso o tipo do item seja o tipo 2, ele vai para a porta 2, tipo do item 3, ele vai para a porta 3. Até aqui, nenhuma novidade, né? Vamos dar um reset e dar um run para configurar, para verificar, né, se está indo corretamente para as portas. Então percebam que ele está enviando os itens vermelhos, para cá. Azul, ele é o item do tipo 3, ele veio para cá, e o verde tipo 2, ele vem para cá, ok? Então a gente pode avaliar, dar uma acelerada aqui e percebam que ele está conseguindo corresponder de acordo com a nossa modificação, ok? Bem, então a novidade vai começar a vir agora. Tá? Então percebam o seguinte, nós podemos configurar o tipo de processamento, né? Como nós temos uma máquina única, essa máquina ela pode avaliar que tipo de item que é para saber qual que vai ser o tempo de processamento, porque o tempo de processamento depende do tipo de item. Tá? Da mesma forma que eu posso fazer a configuração, por um exemplo, do tempo de setup, certo? Bem, diretamente aqui dentro, se nós formos abrir aqui o processamento, percebam que ele sempre pede para avaliar qual tipo, o parâmetro que você tem que fornecer, qual que é o tempo de processamento, né? Um tempo único de processamento e um tempo único de setup, né? Então ele não consegue fazer essa identificação de forma natural pelo tipo de item para fazer o setup ou o processamento. Mas nós podemos fazer com que essa máquina, quando for fazer análise do setup e do processamento, em vez de você fornecer esse número diretamente, fazer com que essa máquina olhe lá dentro de uma Global Table qual é o tempo de setup de acordo com o tipo de item que você está avaliando, ok? Bem, quando nós queremos criar uma Global Table, nós temos que fazer o seguinte, né? Vamos aqui do lado esquerdo, o padrão é que esteja nessa aba Library, mas nós queremos utilizar essa aba Toolbox, certo? Por quê? Porque nós queremos criar, desconsiderem que esse daqui não vai estar na tabela de vocês, tá? Porque aqui eu já criei um exemplo anterior, né? Mas nós vamos criar uma nova aqui, então nós temos que adicionar, né, uma ferramenta. Qual ferramenta que é essa? Essa ferramentinha Global Table, ok? Então percebam que essa Global Table aqui você pode editar o nome, né? Então vamos colocar aqui tempos, porque eu vou fornecer tempo de setup e também o tempo de processamento, tá? Vamos fornecer nosso tempo de ciclo aqui. Ok? Bem, nós temos 3 itens, eu vou fornecer então 3 linhas, tá? E eu vou fornecer 2 colunas, ok? Bem, o que é essa primeira linha? Item 1. Segunda linha, item 2. E a terceira linha, item 3, ok? Bem, aqui eu vou colocar o tempo de ciclo e aqui o tempo de setup. Tá? Então vamos, por um exemplo, colocar aqui 5 segundos, item 1 setup, aqui colocar 8 segundos e aqui colocar 10 segundos, certo? Tempo de ciclo, vamos supor aqui, ó, fornecer um número aqui direto para ele, colocar, vamos supor, 10 segundos, colocar aqui 12 segundos e aqui 15 segundos, ok? Bem, se eu mandar rodar, ele vai reconhecer alguma coisa? Não, é claro que não, certo? Por quê? Quando nós vamos lá no modelo, tá? O modelo ele ainda não sabe, essa máquina não sabe que ela tem que olhar para a Global Table para verificar esses tempos aqui, certo? Então, vamos dar 2 cliques aqui, e aí nós temos que configurar para que essa máquina reconheça. Então, bem, qual que é o tempo de setup? Depende, eu vou ter que fazer o quê? Então, eu tenho que fazer uma alteração para que ele olhe lá na nossa Global Table, certo? Então, o setup time vai ser o quê? De acordo com o que estiver aqui na Global Table. Então, ele vai reconhecer por olhar, né, para verificação a partir da Global Table, certo? Então, qual que é o nome da nossa tabela, tá? Não é essa daqui. A gente vai ter que selecionar aqui, ó. Não é essa Global Table que eu tinha criado anteriormente, como eu falei para vocês, mas essa tabela que nós colocamos como tempos, ok? Então, ele tem que olhar para a tabela tempos, ele tem que avaliar que cada linha ali é uma classe e a sua subclasse, o tipo de item que ele está avaliando, né? E aí, por um exemplo, em qual coluna que está o nosso tempo de ciclo ou tempo de setup? O tempo de setup que nós estamos configurando aqui, ele está na coluna 2, tá?
Vocês podem olhar lá caso vocês tenham alguma dúvida. O primeiro é ciclo, o segundo é setup. Ok? Então, para o process time, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou utilizar aqui, tá, a tabela global table. Então, vou utilizar o global table tempos, identificada por tempos. E aqui o item.type, essa classe subclasse, vai verificar o tipo de item e ele vai olhar a nossa coluna 1, tá? Essa nossa coluna 1 aqui é onde está a coluna ciclo, ok? Beleza? Bem, quando a gente fez então essa configuração, vamos então rodar aqui, né, utilizando o tempo real para a gente fazer essa verificação. Então eu vou dar um run aqui, tá? Então percebam que ele está aqui rodando a análise do tempo de ciclo, tá? Então eu vou dar um stop aqui. Basicamente depois de 5 segundos ele começou a processar esse item vermelho que é o nosso item 1. Então o tempo de setup é 5 segundos, ok? Vou dar um run, então ele vai processando de acordo com aquele tempo que nós temos, que é de 10 segundos. Se for o item verde, que é o 2, é 8 segundos de setup e 10 segundos de setup para o item 3 azul, ok? Então aqui, toda vez que chega um item, ele vai fazer esta avaliação, tá legal? Então nós vamos rodando aqui, vai ter mais um item vermelho agora, acho que o próximo será um item azul, então ele é o item 3. Vamos verificar então daí o tempo de setup 10 segundos e processamento 15 segundos, certo? Então, ó, finalizando o item vermelho, tá? Aqui, ó, com 45 segundos basicamente, nós temos o nosso item azul entrando aqui, tá? Então ele tem que demorar mais do que 10 segundos, mais do que 5 segundos, porque 5 segundos era o item vermelho. Percebam que ele está demorando mais, tá? Porque o tempo de setup dele é diferente e o tempo de processamento dele também é diferente. Percebam que ele é bem mais devagar, tá legal? Então ele consegue fazer esse reconhecimento aí de acordo com o tipo de item que você tem, tá? Ok? Então é assim que nós podemos trabalhar uma maneira, né? Se vocês tiverem máquinas que processam múltiplos itens, então ele faz essa avaliação olhando para a tua tabela global, né? A global table, e verifica qual item que é. A partir do item que ele verifica qual que é o tempo de setup daquele item e também o tempo de processamento daquele item, tá legal? Então, aqui para essa nossa parte da aula aqui está tudo certo, ok? Mas nós podemos ter uma outra configuração, né? Pessoal, e se nós tivermos a seguinte situação? Nós temos uma máquina única, tá? Ela tem um tempo de setup para cada tipo de item e um tempo de processamento para cada tipo de item, um tempo de ciclo, certo? Mas, se eu tenho, por um exemplo, 3 itens, ou vermelho nesse caso ali, na sequência, e eu quiser executar um setup apenas na primeira vez em que esse item 1 entra, tá? E aí nos outros itens 1 que vem na sequência, né, desse item 1 ali, eu consegui de repente executar diretamente esse tempo de ciclo sem executar o tempo de setup. Isso daqui é possível? É possível sim. A solução é um pouco mais complicada, tá? Recomendo vocês darem uma olhada com a solução que eu encontrei na internet, tá? Essa solução aqui está dentro do próprio fórum do Flexim, né? Créditos para Joseph Gillespie, tá? Então essa alternativa que eu achei uma alternativa interessante, que ele justamente atende ao nosso caso para que a gente consiga executar o setup só quando muda o tipo de item, porque nós estamos trabalhando com uma máquina única, né? Na aula anterior nós tínhamos 3 máquinas dedicadas, aqui não, ok? Então beleza. Se a gente for então trabalhar com isso daqui, a gente tem que fazer algumas modificações. De acordo com o modelo, né, implementado pelo Gillespie, o que acontece? Nós podemos fazer o seguinte: primeira coisa, criar uma nova global table, tá? Ok? Essa nova global table eu vou chamar de setup, certo? Bem, colocar tempos setup, melhor, tempos setup, tá? Eu vou ter então aqui 3 linhas e uma coluna, porque eu só vou ter os tempos de setup aqui, ok? Vou colocar aqui então setup, item 1, item 2, item 3, ok? Vou colocar aqui por um exemplo 10, 15 e 20,
né, que são os tempos de setup que nós tínhamos utilizado nesta global table aqui que nós fizemos a primeira parte do exemplo. Então vocês vão clicar aqui, tá, na máquina, não vai mais trabalhar com o by global table lookup, vocês vão utilizar aqui caso mude o valor do tipo de item. O label vocês vão continuar utilizando o label type, né, a tua subclasse type, certo? Aqui se modificar o tipo de item, certo? Nós não vamos utilizar o valor 10, ok? Eu quero utilizar isso aqui, se a gente colocar nesse formato, ele vai dar problema e não vai executar o nosso tempo de setup desejado de acordo com o tipo de item, ok? Então aqui vocês vão ter que fazer a modificação aqui, ó, o global table vai ser neste campo, tá? Vocês vão utilizar, por um exemplo, esse tempo setup, ok? Aqui vocês vão modificar, tá? Para que ele analise o nome diretamente chamando pelo item.type, ok? Então vocês vão fazer essa modificação aqui, tá? Então vai ter uma pequeno trecho de código que vocês vão ter que fazer a modificação, tá legal? Caso ele modifique o tipo de item, ele vai olhar nessa global table, vai olhar nessa classe aqui e vai avaliar a primeira condição ali, a primeira coluna, tá? Caso contrário, ele não vai executar setup, então vai ser tempo 0, tá legal? Então ele vai ter que fazer essa análise do global table dentro desta mudança aqui. Então ele é uma solução um pouco mais complicada, mas ainda não finalizou, tá? Então a gente vai ter que fazer uma pequena modificação aqui também, certo? Essa modificação ela vai estar diretamente ligada num trecho de código, tá? Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que abrir aqui neste pergaminho, vamos dizer assim, e editar esse código aqui dentro, ok? Bem, esse daqui é o código que está acontecendo dentro do teu objeto, né, avaliando de acordo com o campo que você está preenchendo, o teu setup time, certo? Então nós temos aqui uma modificação que a gente vai ter que trabalhar, certo? Aqui case 1, case 2, né, a gente vai ter que fazer algumas modificações, mas a principal modificação é inserir um trecho de código, tá? Opa, aqui, ó, aqui eu vou ter que abrir uma chave aqui então. Então, pessoal, depois que a gente fez essa modificação da linha de código, eu achei o erro ali, né? Que era só colocar mais uma chave ali. Eu vou deixar a descrição ali no vídeo, né? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida. Bem, vou dar um reset aqui e dar um run para ver se ele funciona, ok? Utilizando os tempos que nós tínhamos colocado lá, certo? Então nós temos o tempo aqui do ciclo e o tempo de setup que só vai ser executado se o tipo de item mudar. Então vamos lá, dá um run e olha só, ele está executando o setup, o vermelho. Próximo item vai ser vermelho também, o que ele faz? Opa, ele não rodou aqui, stop. Reset, run de novo, vamos verificar aqui. Ele pode dar esse tipo de probleminha. Ó, agora ele passou, certo? Ó, o terceiro também é vermelho, então ele não executa o setup. Modificou para o item azul, que é o item 3, executou setup, certo? Então aí ele vai processando. O próximo item vai ter que executar o setup, porque é verde, que é o item 2. Aí tem o tempo de processamento, o próximo item é verde. Ou seja, não executa setup, então está na sequência. Ok? Modificou o item, vai fazer o tempo de setup. Ok. Modificou o item, tempo de setup, processo. Tá legal? Então esse nosso código aqui está funcionando, ok? Vou dar um stop e um reset aqui, caso vocês tenham interesse. Vocês podem modificar também o tempo de ciclo aqui e colocar de acordo com o flex script direto, tá? Então, por um exemplo, não é um tempo constante, ou não estou trabalhando direto com o tempo padrão aqui, vai de acordo com vai ser de acordo com o flex script aqui vai ser de acordo com a distribuição, perdão. O que acontece? Você pode colocar aqui, por exemplo, uma exponencial, exponencial
tá? Colocar aqui então 0 e 10, ok? Vou colocar aqui, por exemplo, uma normal 12, 2. E vou colocar aqui uma normal 15, 3, por um exemplo, ok? Vamos verificar se dá certo. Reset, run. Então ele vai verificar aqui, ele vai passar. E ele está executando de acordo com a distribuição que você colocou lá dentro dos seus tempos, ok? Uma coisa que pode gerar erro, o pessoal coloca isso aqui com letra maiúscula, tá? Mas é tudo letra minúscula, ok? Então, e daí para ele configurar certinho de acordo com o FlexScript. Perfeito, pessoal? Então aqui ele está rodando, ok? A gente já pode testar mais uma vez aqui. Vamos lá, item vermelho, ele está executando setup, passou, né? Opa, aqui ele não rodou. Aqui ele não fez a verificação. Vou dar um reset e dar um run novamente. Aí passou. Depois, ó, agora sim. Perceba que ele já modificou o tempo de processamento, porque agora ele está obedecendo uma determinada distribuição. Então ele tem essa variação, está obedecendo essa variação. Ok? Então agora o nosso código está funcionando corretamente. Perfeito? Muito obrigado então e até a próxima aula.